Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Reginaldo, mas no trecho todo mundo me conhece como Coruja. 58 anos de vida, 30 deles no volante de um cargueiro, a maior parte rodando de madrugada. Prefiro o silêncio do tapete preto à noite, a solidão que só o farol do meu bruto rasgando a escuridão consegue me dar. Já ouvi de tudo nessas décadas, causos de arrepiar o cabelo de muito pé de breque por aí, fantasma de noiva em curva, caminhão que anda sozinho, choro de criança no meio do nada. Para mim era tudo história de farofa, motorista novo que confunde cansaço com assombração. Até aquela noite. Eu descia a Serra do Cafezal, na Regis Bittencourt, a famosa Estrada da Morte. O apelido nunca me assustou. Acidente ali é quase sempre barbeiragem. A neblina era densa, daquelas que parecem engolir o som e a luz. O meu bom e velho Scania, o Trovão Azul, roncava macio, empurrando 30 toneladas de adubo para baixo. Eu estava tranquilo, na liga, como a gente diz, com um café amargo na garrafa e um modão de viola no rádio. Foi quando eu a vi. No acostamento, parada, feito uma estátua, uma mulher. O vestido era estranho, comprido, de um tecido que parecia veludo, coisa de outro tempo. O cabelo, escuro e longo, cobria parte do rosto. As luzes do Trovão Azul a iluminaram por um segundo, e o que me gelou a espinha não foi ela estar ali, no meio do nada, àquela hora. Foi o jeito que ela me olhou. Os olhos pareciam 2 buracos vazios, cheios de uma tristeza que eu nunca vi na vida. Passei direto, claro. O coração deu uma martelada no peito. Coisa da minha cabeça, pensei. Cansaço. Mas a imagem dela não saía da minha mente. Uns 20 quilômetros para frente, a neblina ficou ainda mais grossa. O rádio começou a falhar, chiando, e no meio da estática, eu juro por Deus, ouvi uma voz de mulher, um lamento baixo, quase um choro. Para! Me ajuda! A voz era fraca, mas entrou na cabine como se estivesse do meu lado. Pelo rádio PX, chamei. Alô, QRA, tem algum colega na escuta? Tem uma mulher pedindo ajuda na serra. Silêncio. Tentei de novo. Nada. Só o chiado e, por um instante, a mesma voz, mais clara agora. Não adianta chamar. Ninguém vai te ouvir. O suor começou a escorrer frio pela minha testa. Diminuí a velocidade, os olhos pregados no breu à minha frente. E então, lá estava ela de novo, parada, no mesmo lugar, na beira da pista. Impossível! Eu já tinha rodado mais de 20 quilômetros. O mesmo vestido, o mesmo cabelo. Dessa vez, quando o farol a iluminou, ela ergueu a mão, devagar, como se me chamasse. Frear um caminhão daquele tamanho na descida, com a pista molhada, é pedir para desgraça. Mas eu pisei no freio com toda a força que eu tinha. Os pneus cantaram, a carga jogou a traseira do caminhão de lado e o Trovão Azul atravessou na pista, a centímetros do guarda-reio que me separava do precipício. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais barulhenta que eu já ouvi. O motor tinha morrido. As luzes, apagado. O rádio, mudo. Eu estava no escuro total, dentro de uma lata de aço de 40 toneladas com o cheiro de pneu queimando entrando pelas frestas. Tremendo, peguei a lanterna no porta-luvas. A mão não firmava. Abri a porta e desci, a luz da lanterna dançando na neblina. Não havia nada. Ninguém. O acostamento estava vazio. Gritei, ei, tem alguém aí? O eco da minha voz se perdeu na serra. Fui até a frente do caminhão, olhei em volta. Nada. Voltei para a cabine, o alívio começando a tomar o lugar do medo. Foi só um susto, Coruja. Você dormiu no volante, seu velho otário.
Bati na chave e o trovão azul respondeu de primeira. O rádio voltou a chiar, as luzes se acenderam, respirei fundo e engatei a marcha. Foi quando eu olhei pelo retrovisor direito. Ela estava sentada no banco do carona. O vestido de veludo encharcado, o cabelo colado no rosto pálido, os olhos vazios me encaravam no espelho. A boca se abriu num sorriso que não era um sorriso, era uma fenda escura num rosto de porcelana quebrada. Um frio que não era desse mundo tomou conta da cabine, um frio que vinha de dentro dela e entrava nos meus ossos. Eu não gritei. Não consegui. O ar não saía dos meus pulmões. Meu corpo inteiro paralisou. Eu só conseguia olhar para aquela figura no espelho, o vulto que tinha me caçado na serra. Ela ergueu a mão de novo, lentamente, e tocou meu ombro. O toque era gelado como a morte. Agora você me leva. Não sei o que aconteceu depois. Dizem que um colega me achou de manhã, o caminhão parado no meio da pista, eu desacordado no volante. O tacógrafo mostrava que eu tinha parado de repente, no meio da noite. No diário de bordo, a última coisa que eu escrevi foi: vi uma mulher na serra. Eu voltei a dirigir, não sei fazer outra coisa, mas nunca mais fui o coruja, nunca mais rodei de noite, e toda vez que a neblina baixa na estrada, eu encosto no primeiro posto que encontro, porque eu sei que ela está lá fora, no escuro, esperando por uma carona. E da próxima vez, eu sei que não vou ter para onde escapar. A estrada cobra o seu preço, e eu acho que ainda estou devendo a minha alma naquela serra. Meu nome é Antônio, mas na boleia me chamam de Tonhão. Quase 30 anos na estrada já vi de tudo. Chuva de granizo que parecia chumbo, acidente feio que a gente prefere esquecer e uns bichos cruzando a pista que nem sei de onde surgiram. Mas nada se compara com a carga que eu peguei em Guarulhos faz uns 2 anos. Uma carga que não me deixa dormir direito até hoje. Era um frete meio esquisito. A nota fiscal falava em componentes eletrônicos sensíveis, mas os caras do galpão pareciam mais nervosos do que o normal. Os caixotes eram de madeira velha, mal lacrados e tinham um peso desproporcional para o tamanho. Não bati muita cabeça. Frete a frete, e a grana estava boa para ir até o sul. Peguei a BR-116 já de noite. O trecho ali depois de São Paulo é sempre tenso, muito movimento. Mas depois de Registro a coisa começou a mudar. A estrada ficou mais vazia, a neblina começou a baixar e um silêncio pesado tomou conta da cabine. Foi aí que eu ouvi. Primeiro, um zumbido baixo vindo de trás da cabine, da carroceria. Parecia um enxame de abelhas distante, mas não tinha nada de abelha por ali. Achei que era algum barulho do caminhão, mas o motor ronronava liso, como sempre. O zumbido foi ficando mais alto e começou a ganhar um ritmo, como se fosse uma cantoria. Uma cantoria baixa, abafada, mas inconfundível. Não era música que eu conhecesse. Parecia mais um coral de vozes sussurrando em uma língua estranha. Arrepiei dos pés à cabeça. Olhei pelo retrovisor, mas só via a lona escura da carroceria e a neblina densa engolindo a estrada. Tentei ligar o rádio, mas só dava chiado. O zumbido cantoria continuava, cada vez mais nítido. Parecia que a carga estava viva, que tinha alguma coisa lá dentro cantando. Acelerei, tentando deixar aquela sensação para trás, mas o barulho acompanhava o caminhão. Quanto mais vazio ficava o trecho da BR-116, mais forte ficava a música da carga. Em um momento, parecia que as vozes estavam mais perto, quase dentro da cabine, e eu juro que consegui distinguir algumas palavras, sílabas arrastadas que me davam calafrio na espinha.
Não entendia nada, mas a entonação era de sofrimento, de angústia. Parei num posto de gasolina na beira da estrada, já quase sem aguentar. Desci do caminhão correndo, com a lanterna na mão, e fui olhar a carroceria. A lona estava intacta, os caixotes lá dentro aparentemente do mesmo jeito. Mas o zumbido cantoria tinha parado assim que eu desliguei o motor. Voltei para a cabine, liguei o caminhão, e assim que comecei a andar, o barulho recomeçou, ainda mais forte. Não aguentei. Liguei para o dono da transportadora, puto da vida, falando que a carga estava fazendo um barulho infernal. O cara ficou meio sem entender, disse que nunca tinha ouvido falar de nada parecido. Segui viagem na base do fone de ouvido no último volume, tentando abafar aquela cantoria macabra. Cheguei no destino exausto, com a sensação de que tinha carregado um caixão cheio de almas penadas. Na hora de descarregar, os caras do armazém pareciam tão tensos quanto os do embarque. Mal trocaram palavra comigo. Descarregaram tudo rapidinho e sumiram com os caixotes para dentro do galpão. Nunca mais peguei frete daquela transportadora. E até hoje, quando pego a BR-116 à noite e o silêncio pesa na cabine, eu sinto um arrepio e me lembro daquela carga. E fico pensando o que realmente tinha naqueles caixotes e por que aquilo cantava daquele jeito. Uma coisa eu sei. Tinha algo de muito errado ali. Algo que não era desse mundo. Meu nome é Jonas, mas na estrada me chamam de Madruga. Tenho 54 anos de idade e 30 de profissão. Minha casa é a boleia desse Mercedes surrado. Meu quintal é o asfalto que corta o Brasil. Já vi de tudo nesse trecho. Acidente feio, bicho que cruza a pista, assalto. Mas nada, em 3 décadas, me preparou para o que aconteceu naquela noite na BR-116, a que eles chamam de Rodovia da Morte. Para mim era só mais um frete. Puxava uma carga de bobina de aço de São Paulo para o sul, viagem que já fiz centenas de vezes. Gosto de rodar à noite. A estrada é mais vazia, o motor ronrona melhor no ar frio. O silêncio é meu companheiro. A Serra do Cafezal descia coberta por uma neblina rala, mas traiçoeira. Era pouco depois das 2 da manhã. O rádio PX estava mudo, só o chiado e uma música de viola que saía do meu toca-fitas. Eu estava no bigode, tranquilo, com a garrafa de café do lado e os olhos fixos na faixa branca que sumia na escuridão. Foi quando eu vi. No acostamento, de costas para a estrada, havia um homem parado. Era uma silhueta escura contra a névoa. Achei estranho. Ninguém fica ali de bobeira, naquele breu no meio do nada. Pensei, deve ser algum coitado com o carro quebrado no mato. Diminuí a velocidade, preparei o farol alto para dar um sinal. Quando foquei a luz nele, meu sangue gelou. Ele não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos, a boca, o nariz, era tudo liso. Uma pele esticada, como a de um manequim de loja. Ele estava de terno, um terno antigo, amarrotado e sujo de terra. E ele estava imóvel, como uma estátua. Passei por ele devagar, o coração martelando na garganta. Olhei pelo retrovisor e ele continuava lá, parado, de costas. Pisei fundo. É o sono, Madruga. Você tá cansado, repeti para mim mesmo. Peguei o rádio. Alô, QRA na escuta? Tem algum colega descendo a serra? Só o chiado respondeu. 10, talvez 15 quilômetros depois, a serra fez uma curva fechada, daquelas que a gente reza para não vir ninguém na contramão. E lá estava ele de novo. Parado no mesmo lugar, na beira do abismo, de costas. O mesmo terno, a mesma ausência de rosto que o farol alto revelou por um segundo. Impossível.
Não tinha como ele ter chegado ali antes de mim. A estrada é única, não há atalhos. O medo começou a virar pânico. O suor escorria frio na minha testa. A cabine, antes quente, parecia uma geladeira. O motor do caminhão começou a falhar, tossindo, perdendo força na descida. As luzes do painel piscaram e apagaram. O caminhão mergulhou numa escuridão quase total, só com a luz fraca dos faróis lutando contra a névoa. Desesperado, comecei a bombear o freio, tentando manter o controle da jamanta. Foi quando olhei para o retrovisor do lado do carona. Ele estava lá, sentado no meu banco. A cabeça, sem rosto, virou lentamente na minha direção. Não havia olhos para me encarar, mas eu senti um peso, uma presença antiga e maligna que sugava todo o ar da boleia. A boca que não existia se abriu num rasgo escuro e um som saiu de lá. Não era uma voz. Era o som de cascalho sendo arrastado, de galhos secos quebrando, um som morto. Você não devia ter me visto. O som arranhou dentro da minha cabeça. Eu não lembro de ter gritado. Lembro de ter puxado o volante com toda a força que me restava, jogando o caminhão contra a mureta de proteção. O estrondo do metal se contorcendo foi a última coisa que eu ouvi antes de apagar. Acordei com o pessoal da concessionária batendo no vidro. O dia estava claro. O caminhão estava todo arrebentado na lateral, a 1 palmo do precipício. Disseram que eu fui um milagre ter sobrevivido. No boletim de ocorrência, constou que eu dormi no volante. Eu nunca mais dirigi à noite. Hoje, só rodo com o sol a pino. Troquei o Mercedes por um mais novo, cheio de tecnologia. Mas toda vez que o sol se põe e a sombra da noite começa a cobrir o asfalto, eu sinto aquele frio na cabine. E sei que ele está lá, em algum lugar da estrada, parado no acostamento, esperando. E eu sei que um dia ele vai pedir carona de novo. E talvez dessa vez eu não tenha para onde desviar. Meu nome é Renato e eu sou caminhoneiro. Para mim, a estrada não é só um trabalho, é minha vida. Mas a vida na estrada te ensina que a escuridão da noite não é só a ausência de luz. A escuridão esconde coisas, e a BR-381, conhecida como a Rodovia da Morte em Minas Gerais, me ensinou essa lição de uma forma que eu nunca vou esquecer. Era uma madrugada de quinta-feira, por volta das 3. O meu caminhão, vazio, subia a serra. O céu estava limpo, mas a neblina rasteira que se formava nos vales me fez reduzir a velocidade. Eu estava em um trecho mais antigo da estrada, com mata fechada dos dois lados. A solidão era tão grande que o único som era o do meu motor. De repente, olhei para o meu retrovisor e vi um caminhão. Ele estava vindo atrás de mim, com os faróis apagados. Não havia som de motor, apenas um vulto escuro que parecia se mover na escuridão. O caminhão estava muito perto e o pânico me dominou. Acelerei, tentando me distanciar, mas o caminhão me acompanhou. Eu gritei, xingando e pisei no acelerador. Olhei para o retrovisor e o caminhão estava lá, ainda mais perto. As luzes de freio dele não acenderam e o caminhão continuou me seguindo como uma sombra. Parei no acostamento com o coração batendo forte. O caminhão parou atrás de mim a cerca de uns 10 metros e as luzes de freio acenderam, fracas e fantasmas. A porta do meu caminhão se abriu e o vento uivou. De repente ouvi um murmúrio baixo e suave vindo de dentro da cabine do caminhão que me seguia,
como se alguém estivesse falando: "Não, pare, não, pare." A voz rouca e fria sussurrou e o caminhão se moveu lentamente para a frente. O pânico me dominou. Eu gritei jogando a lanterna longe e corri para a estrada sem olhar para trás. Corri sem parar, com o coração batendo forte, até chegar a um posto de gasolina. No dia seguinte, contei o ocorrido para o dono da transportadora. Ele me ouviu com um olhar grave. Ele me contou que muitos anos antes, naquele mesmo trecho da BR-381, um caminhoneiro foi sequestrado. Os sequestradores o mataram e o enterraram no acostamento. Dizem que, às vezes, o espírito dele ainda aparece na rodovia, tentando pegar o último caminhão que o levaria para casa. Eu pedi demissão na mesma semana. Nunca mais trabalhei em turnos da noite na BR-381. E sempre que o frio me atinge e o caminhão parece mais pesado, um calafrio me percorre. Porque eu sei que o caminhão que me seguiu ainda está lá, e que algumas almas, mesmo na morte, continuam presas à jornada. Meu nome é Gilberto, mas na estrada todo mundo me conhece como Giba. Sou caminhoneiro há mais de 10 anos e já cruzei o Brasil de ponta a ponta. O trecho de Santa Catarina da BR-101 é famoso pelas paisagens bonitas, mas também por umas histórias que a gente prefere não contar. O que aconteceu comigo há um tempo atrás me fez pensar que algumas cargas não têm pressa de chegar ao seu destino. Eu tinha acabado de pegar um frete em Itajaí, um container lacrado cheio de caixas com materiais de construção. O destino era uma cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul. O frete era simples e a grana era boa. A noite caiu rápido e eu peguei a estrada, com o rádio ligado e o caminhão vazio. Depois de umas horas de viagem, já em um trecho mais isolado da BR-101, comecei a sentir algo estranho. Uma pressão pesada na cabine, como se o ar estivesse ficando mais denso. O caminhão parecia mais pesado e o motor, que vinha roncando liso, começou a fazer um barulho estranho, como se estivesse sobrecarregado. Meu coração acelerou. Olhei para o painel. As luzes de aviso estavam normais e a temperatura do motor estava perfeita. Tentei racionalizar, pensando que era minha imaginação, mas a sensação de peso se intensificou e eu senti um frio cortante que me fez arrepiar até a espinha. De repente, a cerca de uns 50 metros à frente, vi uma figura parada no meio da pista. Era um homem, com um chapéu de palha e um terno velho, que me encarava sem se mover. Freiei o caminhão bruscamente e parei a poucos metros da figura. O caminhão, que estava com os freios acionados, começou a se mover lentamente para frente, como se estivesse sendo empurrado por uma força invisível. O pânico me dominou. A figura do homem não se moveu. O caminhão continuou se movendo e eu juro que ouvi um murmúrio baixo e suave vindo de dentro do container, como se alguém estivesse falando. Não, pare, não, pare. A voz rouca e fria sussurrou, e o caminhão se moveu mais rápido. Eu gritei, soltando os freios, e dei partida no caminhão, jogando a luz alta na figura. A figura do homem, que estava parada no meio da pista, se dissolveu no ar, como se fosse fumaça. Fiquei ali, parado, tremendo, os olhos fixos no lugar onde ele estava. O caminhão estava parado, mas o ar ainda estava pesado. O murmúrio do container havia parado, mas o frio e o medo ainda estavam lá. No dia seguinte, contei o ocorrido para o dono da transportadora. Ele me ouviu com um olhar grave.
Ele me contou que muitos anos atrás, naquele mesmo trecho da BR-101, um caminhão que transportava um caixão foi roubado. O corpo do caixão nunca foi encontrado. Dizem que às vezes o espírito do homem ainda aparece na rodovia tentando voltar para casa. Eu pedi demissão na mesma semana. Nunca mais trabalhei em turnos da noite na BR-101. E sempre que o frio me atinge e o caminhão parece mais pesado, um calafrio me percorre, porque eu sei que a carga que não queria chegar ainda está lá, e que algumas almas, mesmo na morte, continuam presas à jornada.